seja bem-vindo Santa Catarina, porque hoje é 15 de outubro, quinta-feira é amanhã, hoje é quarta-feira. Claudionir, viu? Quem mandou ficar falando que era quinta-feira antes do programa começar? Olha o que acontece. Um abraço aos professores no seu dia. É isso aí, senhor Claudionir Miranda, muito bem lembrado. Grande abraço a todos os professores nesse dia do professor. Começa agora o Jogo Aberto SC. Dá uma olhada nos principais destaques e a gente já volta a se falar porque tem muita coisa no programa de hoje, hein? Avaí tem apagão nos minutos finais e volta a perder. Maestro do Jack fala sobre os últimos e decisivos 45 dias da Série B. Em 9 jogos a gente tem uma meta de buscar a cada jogo a vitória. E cada jogo que a gente passa, cada jogo que a gente enfrenta, como foi o do Vila, mais próximo a gente está do nosso objetivo. Thiago Volpi sugere uma conversa séria entre todo o grupo alvinegro. Não pode uma equipe que estava tendo um nível de rendimento grande que nem a gente estava tendo, fazendo jogos como a gente estava fazendo, perder esses 3 jogos da maneira que a gente perdeu. A esperança da torcida carvoeira está num paredão chamado Bruno. Não só na saída de gol, como em todos os outros aspectos tem melhorado. Thiago Luiz tem multa definida por mau comportamento em jogo contra o Bahia. Nós também vamos falar aqui de futsal, a Liga Nacional. Ontem teve o Floripa em quadra, já você vai saber como é que foi o jogo. E também tem um debate para fazer com Claudionir Miranda em ritmo de eleição. Tá louco? Brincando. Olha só, mas nós vamos falar aqui sim, ontem na reunião do Ministério Público de Santa Catarina, com a Polícia Militar, a Associação de Clubes, a Federação Catarinense de Futebol, que aí tomou algumas medidas consideradas até drásticas para as torcidas organizadas em Santa Catarina. Uma rápida parada, a gente volta já com tudo isso e muito mais. Mais uma vez, muito boa tarde, Santa Catarina. Muito obrigado pela audiência. Começa agora o Jogo Aberto SC desta quarta-feira, dia 15 de outubro. Mais uma vez, parabéns a todos os professores de Santa Catarina. A gente começa no programa de hoje falando sobre a Iorlândia em quadra. Como é que foi esse jogo? Estamos na fase de grupos, a fase classificatória. Dá uma olhada. Na capital, foi o Orlândia que começou vencendo. Jackson foi quem abriu o placar. O Floripa, na insistência, correu atrás e conseguiu o empate com o Binho no segundo tempo. Fim de jogo, Floripa Futsal 1, Orlândia também 1. Tá então, final da Floripa Futsal e Orlândia. O placar final foi de 1-1. Pois bem, Claudionir Miranda, meu parceiro, ontem estivemos lado a lado na transmissão de Avaí e Atlético Goianiense. Já a gente vai mostrar os lances da partida, mas antes eu queria perguntar para ti, o que foi determinante em mais uma derrota azurra, na tua opinião? No dia do professor, acho que o professor Geninho também acabou errando. Ele poderia ter mexido mais cedo no time, o Avaí foi dando espaço pelo seu cansaço, até porque na maioria do tempo teve agora, jogo na mão. Agora todo dia de alguma coisa vai ter piada aqui? Ontem era dia das crianças, aí porque o cara fez um negócio infantil. É medida do professor, o professor Geninho errou. A piada foi tua ontem. Tá. Hoje, eu não vim com piada não. Fiz apenas uma colocação. E entendo o seguinte, além da questão do Geninho, no final, nós tivemos durante todo o jogo a possibilidade do Avaí vencer. Outra vez, a finalização do Avaí foi um pecado completo. Bruno Mendes perdeu 2 ou 3 oportunidades. Diego Jardel teve nos pés a grande chance de fazer a vitória lá pelos 40 minutos do segundo tempo. Ele entrou do lado direito, todo o canto esquerdo aberto, chuta pro gol, meu filho. Não tem medo de ser feliz. Tem gente no Avaí, acho que está com medo do abraço. Por isso, acaba dando para o seu companheiro a possibilidade de fazer o gol. Infelizmente, o Avaí perdeu um jogo que poderia ter vencido. Vamos falar em justiça ou injustiça? Acho que não, porque no final, aí sobrou competência para o Atlético e para um cara chamado Thiago Primão. É isso aí, foi noite de Primão. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de Avaí, porque Claudionir Miranda, ontem nós tivemos uma reunião que teve Ministério Público, Polícia Militar de Santa Catarina, a Federação Catarinense de Futebol e a Associação de Clubes. E uma punição para 5 torcidas organizadas aqui do nosso estado. A Gaviões Alvinegros, que representa o Figueirense, mas é só para Gaviões.
A Mancha Azul, que representa o Avaí, mas também só para a Mancha. A mesma coisa com a União Tricolor de Joinville, a torcida jovem do Brusque e a Fúria Marcilista da cidade de Itajaí. É um caso recorrente de violência nos estádios de Santa Catarina, até inclusive envolvendo outros times, Claudinei. E através do relatório da Polícia Militar, se viu que essas eram as torcidas mais envolvidas em brigas dentro do estádio. Então você faz o quê? Tem que ter coragem. Em algum momento alguém tem que ter coragem. E graças a Deus o futebol catarinense teve coragem, assim como teve o Cruzeiro. O Cruzeiro teve a coragem de dizer que as torcidas organizadas não podem sequer mais usar o símbolo do Cruzeiro. Por quê? Os clubes estão sendo responsabilizados pela irresponsabilidade de componentes de torcida organizadas. Gente que gosta de viver, às vezes, em grupo, em bando. E aí se torna o que se torna aí. É claro, Cláudio, que a gente precisa deixar uma coisa muito clara, no sentido de que, como qualquer outro setor da vida, ou de empresas, órgão público e tudo mais, existe sempre a banda podre, né? No caso de torcida organizada, o que eu enxergo é que é muito fácil se infiltrar. Sendo bandido, o cara vai lá, se infiltra e desconta toda a raiva dele, toda a frustração da vida. O problema é que a banda podre que existe em todos os setores está tomando conta das torcidas organizadas. É essa banda podre que está comandando. É essa banda podre que faz o que nós estamos vendo aí, ó. Ali não tem uma só pessoa. São pessoas que, quando estão em grupo, quando estão em bando, acabam realmente cometendo crimes. Isso aí foi o crime. A morte de uma pessoa. Não se admite mais isso em qualquer setor da vida humana. Isso aí é um assassinato, meu amigo. E aí o que acontece? Cometido por torcida organizada, tendo como pano de fundo o futebol. Isso não é futebol. Futebol é alegria. Futebol é você poder pegar o seu filho pela mão e levar para o estádio. Hoje, a família se ausenta do futebol muito por causa disso. Com certeza. Então, parabéns a todos aqueles que participaram da reunião. Se falava, inclusive, em jogo de torcida única. Coisa que a gente tem na Argentina. Eu acho horrível. Eu acho péssimo. Não é pra isso o futebol. Futebol é congraçamento. Futebol é você poder ir no estádio, as duas torcidas, justamente para poder, naquele momento, se relacionar. Isso é futebol. Se divertir. Claro que sim. Tem gente que vai pra lá pra descontar toda a frustração da vida dele. Rapidinho aqui, ó, tirando uma pequena cola do bolso, algumas coisas que ficaram determinadas nessa reunião, Claudinei. Integrantes deles não vão poder entrar com objetos que remetam às organizadas, mas não é só entrar no estádio, é nas imediações do estádio também, ou seja, vão ter que se manter afastados. Tem muita gente, ou muitas torcidas organizadas, melhor assim, que tem a sede próxima ao estádio, então esse pessoal está numa situação delicada também nesse sentido. Essas medidas já valem para o dia 25 de outubro, quando nós teremos Avaí e Joinville no estádio da Ressacada, por exemplo, quando a Polícia Militar vai escoltar a torcida de Joinville, vai vir de Joinville até Florianópolis e na volta também o trajeto completo. Até eu acho que não tem problema, tem que se fazer isso porque o cidadão paga imposto e precisa de segurança. Aí tem uma questão. Fale. Precisa de segurança como você precisa na sua casa, como eu preciso na minha casa. Sim. No momento que você tem que disponibilizar a polícia para acompanhar o trajeto de Joinville até Florianópolis, o que não acontece quando você viaja, quando eu viajo, é porque algo está errado. Então espero que a partir de agora a coisa volte à normalidade, que as torcidas organizadas realmente, elas sumam, que elas desapareçam nesse sentido. Eu acho que foi de muita coragem o que aconteceu. Estou aplaudindo essa coragem por parte da associação, da federação, do Ministério Público e entendo que assim deva permanecer. Não podemos mais ser reféns no estádio de futebol, a família da torcida organizada. Essa questão da segurança, do traslado, de fazer a escolta, eu acho que é muito válida porque você está preservando vidas inocentes. Não, perfeito. Pessoas que viajam, né? E está se convivendo num ambiente extremamente conturbado que tem sido essas viagens. Agora, dentro do estádio, eu sou totalmente contra da Polícia Militar. Se espera daqui para frente que isso não precise mais, sabe? Não tem a necessidade de você escoltar alguém de Joinville até Florianópolis, porque um maluco pode arremessar uma pedra. E também uma outra medida bastante interessante, e até que eu considero a mais firme do Ministério Público nesse sentido, Chloe, uma medida drástica, como eu falei no começo, drástica no sentido de severa, que acontece para outros estados, ou seja, o Ministério Público de Santa Catarina vai notificar os outros estados da federação, os outros estados do país, para que proíba a entrada dessas 5 torcidas em qualquer estádio do Brasil. Se não pode aqui, por que pode lá? Por que nós vamos exportar o que está sendo mal feito aqui?
Eu acho que, mais uma vez, eu parabenizo pelas ações, acho corretíssimas, não podemos mais admitir o que temos selvageria dentro dos estádios. E, infelizmente, a banda podre, como você disse, dessas torcidas cometeram várias selvagerias. É isso que diz o relatório da Polícia Militar. E, por isso, essas torcidas foram atingidas. E que também sirva de exemplo para aquelas torcidas que poderão permanecer dentro do estádio. O Cruzeiro já não permite mais que nenhuma torcida utilize o seu símbolo nas camisas. Tá falado o senhor Cláudio Onir Miranda. Infelizmente a gente gasta um tempo longo para falar sobre isso, mas é uma questão, obviamente, onde atinge várias pessoas, cidadão do bem, porque vem onde torcida organizada de outros lugares, aí joga pedra na casa do vizinho, enfim. É uma questão bastante delicada, sim. É uma selvageria. Exatamente. Concordo contigo. Acho que sim. Acho que não é um ato humano, né? Longe disso. Bem muito longe disso. 12h42, dá uma olhada no que vem por aí depois do intervalo. Você está sintonizado no noticiário esportivo mais completo de Santa Catarina. Não pode uma equipe que estava tendo um nível de rendimento grande que nem a gente estava tendo, fazendo jogos como a gente estava fazendo, perder esses 3 jogos da maneira que a gente perdeu. Olha o que vem por aí! Não só na saída de gol, como em todos os outros aspectos tem melhorado. E cada jogo que a gente passa, cada jogo que a gente enfrenta, como foi o do Vila, mais próximo a gente está do nosso objetivo. Todos os times do nosso estado, da nossa terra, da nossa gente, num só programa. Isso é Jogo Aberto SC. Voltamos com o Jogo Aberto SC, 12h45. Antes da gente falar do resultado da Série B do Campeonato Brasileiro e como foi o jogo do Avaí ontem, vamos falar também de um assunto, Cláudio Onir Miranda, que o torcedor do Avaí estava esperando com uma certa ansiedade, que era o julgamento do Antônio Carlos. 5 jogos de suspensão para ele, no STJD, em primeira instância, 5 jogos de suspensão e uma multa de R$10 mil. Cabe o efeito suspensivo. Foi justa a punição? Ficou abaixo? Ficou acima do que tu esperavas? Não entendo como justa, ficou mais ou menos dentro daquilo que se esperava. O que acontece agora é o seguinte: como prevê a lei, cabe o efeito suspensivo. Entendo que ele vai jogar nas próximas partidas, vai ter o efeito suspensivo até o julgamento. E deve reduzir a sua pena, como vem acontecendo também em todos os julgamentos. Não tem sido diferente. Então deve haver uma redução de pena aí para 2, 3 jogos, quem sabe, e também uma redução com relação à multa. Cabe efeito suspensivo e o Antônio Carlos também vai pensar um pouco mais da próxima vez que tiver um lance parecido com o que aconteceu contra a equipe do Boa, se não estou enganado. É isso aí. Muito bem, agora vamos dar uma olhadinha. Ontem nós tivemos rodada da Série B, abertura da 30ª rodada, tivemos um catarinense em campo. O Atlético Goianiense venceu 2-0 a equipe do Avaí. Dá pra gente resumir, Cláudio Onir Miranda, que o Avaí teve um apagão nos minutos finais? Teve sim, até pelo cansaço, pesou demais. E o jogador Eltinho, era visível que ele não tinha mais condições. Por que eu estou falando tanto no Eltinho? Ele é o responsável? Claro que não. Mas o Eltinho, ele estava pedindo para ser sacado. Dava essa impressão. E tinha no banco pessoas que poderiam utilizar aquele posto, como o Arrone, por exemplo. O que aconteceu? Originou uma falta que veio no escanteio, um time extasiado, cansado demais, pela questão da umidade relativa do ar, que é muito forte lá no Serra Dourada. E aí o que aconteceu? Tomou um gol de cabeça, ali definiu o jogo. O segundo gol, aí foi justamente pela situação toda que aconteceu a partir do primeiro gol. O placar mais justo talvez fosse a vitória azul, mas não botou para dentro. Vamos dar uma olhadinha então como é que foi o jogo lá no centro do centro-oeste do Brasil. Avaí e Atlético Goianiense. O jogo foi decidido só nos acréscimos com Thiago Primão, que fez o primeiro de cabeça aos 47. E 1 minuto depois, na saída errada do goleiro Wagner, Thiago Primão fez o segundo. Um golaço. Fim de jogo, Atlético Goianiense 2, Avaí 0. Com esse resultado, a classificação da Série B, essa 30ª rodada, ainda está por ser completa, está da seguinte forma, quer ver? Vamos dar uma olhadinha no G4, se o Avaí vencesse ontem, seria pelo menos líder permanente, ou ia, claro, dar uma secadinha para tentar se manter na liderança. Olha lá, Ponte Preta e Vasco, primeiro e segundo colocados, depois Avaí e Joinville. Lembrando que dos 4, só ontem tivemos um jogo, o do Avaí. Lembrando também que o Avaí não deixa o G4, independente do que acontecer no complemento da rodada. Por que não deixa? Porque tem um jogo entre Joinville e Ceará. O Ceará é o 5º colocado, está muito próximo na questão de classificação, mas o Ceará, se vencer, passa o Avaí.
né? Mas aí o Joinville sai do G4. Se o Avaí vencer, o Joinville passa e sai do G4. O mesmo acontecendo com o empate. Então o interessante pro Avaí que permanece. Agora o difícil pro Avaí é que tem 2 jogos complicadíssimos pela frente. Um teria de marcar pelo menos 1 ponto. O primeiro tempo foi muito igual. Teve bola na trave do Avaí, teve bola na trave da equipe do Vila Nova. Do Atlético, aliás. Depois, tentativa de gol de cobertura, uma defesa espetacular do Márcio com o Anderson Lopes. Quase a bola entrou, o Pablo tirou também por cobertura na tentativa do Atlético. No segundo tempo, não. O Avaí foi melhor, jogou mais. Bruno Mendes, hein? Bruno Mendes errou 2 demais. gols. Cara, perdeu. Problema seríssimo. Bruno Mendes saiu na cara do Márcio. Do Avaí continua sendo a questão do ataque. O Anderson Lopes é o melhor atacante que o Avaí tem. Agora, quem vai ser o seu companheiro? Essa é a dificuldade. Olha, ontem porque cada um que entra... O Weber entrou bem ontem. Entrou. Pelo menos do que fazia o Bruno Mendes, ele fez melhor. A condição que existe no Avaí, esse é o grande problema. Aí você, então é o Weber. Aí o Weber entra, continua sendo o Anderson Lopes e o Weber não consegue. O Roberto tem que voltar ao time. Roberto volta. Aí continua sendo o Anderson Lopes e o ataque companheiro titular o ataque titular tem sido esse. Anderson Lopes e Roberto. O Bruno Mendes já teve 2 jogos aí que mostram que de fato a falta de ritmo de jogo para ele tá fazendo muita falta. E o medo de ser feliz, né? Chuta pro gol, meu filho. O gol estava aberto. Bruno Mendes teve toda a condição. O Avaí ontem perdeu a oportunidade de levar. Viu no jogo, o Avaí tinha tudo para fazer os 3 pontos. Aí não deram um presente para Giane Severo, a Gi Severo, torcedora fanática do Avaí, muito atuante nas redes sociais. Um beijo para ela, tá de aniversário hoje, Claudiane Miranda, e sempre ligada aqui no Jogo Aberto SC. Um abraço para você, Gi Severo. Esperamos melhores momentos, até porque tem 2 jogos importantíssimos pela frente. Em Campinas contra a Macaca e na sequência ressacada contra o Joinville. A sequência do Jack também é decisiva. O Marcelo Costa sabe disso. E um dos assuntos que ele falou na coletiva é a respeito dos últimos 45 dias da Série B do Brasileirão. São 45 dias agora e 9 jogos. Em 9 jogos a gente tem uma meta de buscar cada jogo a vitória. E cada jogo que a gente passa, cada jogo que a gente enfrenta, como foi o do Vila, mais próximo a gente está do nosso objetivo. Lógico que a ansiedade, às vezes, ela quer vir e quando a ansiedade vem, acaba atrapalhando. A gente tem que estar brigando contra isso daí, pensando de jogo a jogo, para que, se começar a pensar em todos os jogos que faltam, a quantidade de pontos que falta para buscar esse acesso, aí sim pode criar uma ansiedade. O Joinville tem como próximo adversário o Ceará na pulsante Arena Joinville. Durante a semana ainda vamos falar mais sim sobre o Jack, não tenha dúvida disso. Tem um jogo importantíssimo. 12h50 e agora vamos falar da Série A do Campeonato Brasileiro. Começamos falando do Criciúma. O torcedor do Tigre coloca muita esperança nessa rapaziada aqui, ó. Tá ali embaixo da trave. Afinal de contas, tem um paredão chamado Bruno. E a palavra é confiança. E Bruno a usou diversas vezes na entrevista. É a confiança dos profissionais ao seu redor. Precisa de confiança, a confiança que a gente está passando. E eu acho que a confiança é que... No dicionário, confiança significa esperança firme em alguém, em alguma coisa. Ter confiança no futuro. Sentimento de segurança, de certeza, de tranquilidade. Algo que Bruno conquistou com a experiência. Não só no treinamento, mas sem a vivência, né? Ano passado, quando eu encaixei a sequência, era a minha primeira sequência jogando no Criciúma como titular. Saí, vi muita coisa de fora, aprendi muita coisa e quando voltei disposto a ver o que eu tinha errado e corrigir. Bruno está sorridente. O goleiro cresceu no Tigre e está desde a categoria infantil. Já teve altos e baixos. Agora está em ótima fase. Fechou o gol contra o Santos. Eu acho que pelo número de defesas difíceis, né? Acho que acabou se tornando um dos melhores jogos. Para Bruno, não basta só ele estar bem. O grupo vem evoluindo junto. E eu acho que a confiança é que todos nós vemos passando um pelo outro, que está fazendo que a gente melhore ali, tanto atrás como na frente. Estamos fazendo mais gols por jogo, estamos tomando menos. Eu acho que é isso que está fazendo a diferença, a confiança que a gente está passando entre nós. Fase espetacular contra o Santos, simplesmente fechou o gol, responsável direto pela vitória da equipe do Criciúma, o goleirão Bruno. Vamos agora falar do Figueirense. Torcedor alvinegro está dando uma de Sherlock Holmes, aquele detetive famoso que atuava em Londres. Pois bem, porque quer saber o mistério que acontece que o Figueira não está ganhando, o que está acontecendo? Um mistério ronda o Orlando Scarpelli.
o que aconteceu com o time de algumas rodadas atrás. E acho que a gente tem que sentar essa semana, primeiramente sentar e conversar e ver o que está acontecendo, ver o que aconteceu, porque não pode uma equipe que estava tendo um nível de rendimento grande que nem a gente estava tendo, fazendo jogos como a gente está fazendo, perder esses 3 jogos da maneira que a gente perdeu. Então, os maiores responsáveis são a gente, são os jogadores, porque é a gente que entra em campo. Então a gente tem que sentar e conversar. O torcedor ainda tenta entender. 3 derrotas seguidas e o time volta a se aproximar do Z4, a 2 pontos da zona da degola. Se por um lado aparecem os torcedores detetives para tentar solucionar esse mistério, por outro aparecem os torcedores matemáticos, fazendo contas e projetando quantos pontos o time precisa fazer para não cair. Mas o capitão Thiago Volpe lembra o passado para dizer que não é bem por aí. Onde faziam-se contas pro acesso, e quantas vitórias pro acesso, e não adiantava a gente ficar falando em quantas vitórias faltavam se a gente não fizesse o jogo a jogo. Então acho que a gente tem que se preocupar em fazer agora esse jogo a jogo aí, que consequentemente os pontos vão vir, e se Deus quiser no final de novembro para dezembro ali, quando se inicia a última partida do Campeonato Brasileiro, a gente vai estar permanecendo na Série A, onde é o lugar do Figueirense. O próximo jogo é contra o Coritiba, lanterna da competição. E dentro de casa, com a volta de 5 jogadores que não puderam atuar contra o Atlético Paranaense, o Grupo Alvinegro pede que os torcedores sejam apenas torcedores e apoiem o time do começo ao fim, porque a vitória vai voltar. É obrigação. Mesmo se fosse o Cruzeiro que é líder, a gente jogando em casa é sempre obrigação de ganhar. Pois bem, Cláudio Miranda, a verdade é que uma grande expectativa foi criada no torcedor do Figueirense, que agora esse time vai e logo não será mais rebaixado, vai garantir os pontos necessários. As mudanças constantes acabaram fazendo o Figueirense passasse também a jogar mal. O que aconteceu no último jogo foram 5 desfalques. O Figueirense não se achou em campo. Logicamente, a defesa do Figueirense foi sempre um ponto forte, muito sólida. Começou a perder jogadores da lateral direita e lateral esquerda. E também na contenção na frente, os volantes já não são mesmo. Por tudo isso, o Figueirense decaiu no seu padrão de jogo. Agora, com a volta de 5 jogadores, expectativa de uma grande partida, que o Figueirense realmente possa apresentar um futebol mais convincente. Contra o Coxa, obrigação de vitória sim. Para voltar a respirar, o próximo adversário é o Grêmio. Acredito muito nessa possibilidade, entendo que o Figueirense tenha já um grande comandante, e a partir de agora é jogo a jogo, como diz Thiago Volpe. São 5 vitórias que necessitam, em 10, 50% de aproveitamento. A possibilidade existe, pode ter certeza. Grande jogo com Curitiba, com a volta de bons titulares. Na Chapecoense, Thiago Luiz, não teve blá 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 não, Claudinho. Foi multado, olha só. Na reapresentação em Chapecó, trabalhos na academia e na Arena Condá. Jorginho estava atento com o grupo. O comandante aproveitou o tempo, conversou individualmente com alguns jogadores e repassou aqueles conselhos de professor para melhorar o desempenho em campo, para que a Chapecoense continue conquistando bons resultados. Acho que a gente está jogando bem, está fazendo os gols. Mudou bastante, eu acho que dos outros treinadores que vinham, a gente entrava com muito medo dos adversários, achando que era bicho-papão, mas a gente viu que não é nada disso. Mas é a confiança, passou confiança pra gente, a gente sabe jogar, a gente tem qualidade, tem potencial, isso que mudou. Após tirar a camisa na comemoração do único gol na partida contra o Bahia e no segundo tempo empurrar o zagueiro Lucas Fonseca e ser expulso, o atacante Thiago Luiz deverá ser punido. A multa financeira está previsto no regimento interno do clube. O valor não foi divulgado. Além disso, o jogador deverá fazer doações de cestas básicas para entidades beneficentes. A Chapecoense tem mais 10 jogos pela frente. Jorginho ainda não definiu a equipe que jogará no fim de semana. O atacante Thiago Luiz levou cartão vermelho no último jogo e é desfalque. Quem poderá assumir a sua posição é Fabinho Alves. Mas os atletas sabem que o desafio fora de casa não será fácil. Com certeza vai ser muita pressão, porque é o estilo de jogo deles, pressionar principalmente no início do jogo. Mas nosso time vem de dois bons resultados. Esperamos que vamos lá em Minas fazer um bom jogo e buscar pontos de lá. Disciplina dele vai beneficiar entidades beneficentes. Cláudio Miranda, um grande abraço. Jogo Aberto TC de hoje. Fica pra gente, tchau, amanhã.